Hoje nós vamos falar de um assunto que eu considero como de extrema importância, que é o entendimento do que eu chamo, como está aqui na arte desenvolvida, o aquecimento para a chapa ASTM-A 285 grau C. Então essa é a especificação de uma chapa utilizada para fabricação de caldeira. Claro, para a fabricação do costado, para a fabricação dos espelhos frontal e traseiro, porque nós estamos tratando aqui de uma caldeira geradora de vapor, flamo tubular, tipo horizontal. A nossa preocupação é exatamente como vai se comportar essa chapa quando é aquecida. E já posso adiantar para os senhores, quando a caldeira é projetada, nós trabalhamos com uma pressão máxima de trabalho admissível dentro de uma curva de aquecimento. Porque já posso adiantar para os senhores, essa propriedade mecânica da chapa, vamos dizer assim, a tensão admissível, com o aumento da temperatura, pode cair, inclusive até de forma abruptamente. Então essa chapa pode permanecer muito tempo resistindo a uma pressão constante, mas a partir de uma temperatura começa então a cair a sua tensão admissível. Então, quando se calcula a caldeira, a gente calcula a PMTA dessa caldeira naquela faixa de pressão do material e naquela temperatura aonde permaneça constante a PMTA e a temperatura projetada para a caldeira. Então vamos analisar a arte. Então desenvolvi essa arte, tomei como referência a tabela UCS 23 do código ASME, seção 8, divisão 1. E a fonte foi do Teles, que foi que publicou lá no compêndio. Então, dentro da tabela, eu coloquei e grafiquei o que os senhores estão vendo aqui. Nesse gráfico nós temos aqui na ordenada os valores da pressão que essa chapa ASTM-A 285 grau C suporta contra a temperatura em grau centígrado. O senhor observe que está aqui megapascal. Essa unidade megapascal é uma unidade de pressão no sistema internacional. Mas eu tive o cuidado de converter para o entendível de kgf por centímetros quadrados. Pois muito bem, então, quando o projetista for calcular a caldeira, o senhor já sabe que ele vai ter que ter uma conversa com o dono da empresa, que tem lá seus equipamentos, tem que analisar, vão ter que chegar a uma pressão operacional, daí o projetista vai estimar a PMTA dentro dos padrões que atendam a NR3
assim como a ASME, Código ASME, seção 8, divisão 1. E sempre lembrando que a caldeira é um vaso de pressão que se enquadra em risco de explosão. Os senhores já sabem que a caldeira, geradora de vapor, produz vapor que lá na interface da lâmina d'água, de líquido para vapor, esse vapor se expande dentro da câmara de vapor, que já foi explicação nossa. Esse vapor, ele é contido pelo invólucro do costado e dos dois espelhos e da lâmina d'água. Surge então aí a ideia da PMTA, pressão máxima de trabalho admissível, que tem a ver com a tensão admissível do material que é fabricado, a chaparia da caldeira, e tem que haver com a temperatura, tem que haver com a espessura. Bom, e nós estamos tomando como exemplo aqui o aquecimento para uma chapa STMA 285 grau C. Então, no eixo da ordenada, nós temos a unidade MPa de 45,6 megapascal a 108. No eixo da abscissa, nós começamos de... Na verdade, começamos aqui, vou fazer uma correção aqui, e 60 graus, aqui é o 0 grau, e como eu estou, e aqui é o menos 39 graus, que é para ter coerência, então, o eixo das abscissas, que é o eixo X desse plano que nós chamamos cartesiano. Perfeito. Então, começa de menos 39 e vai até 475 graus centígrados. Então, dentro dessa arte, nós temos aqui, atende a PMTA. Então, uma caldeira que for projetada com a PMTA calculada com uma temperatura de menos 39 a 260 graus, a pressão desse material, no caso aqui, a máxima pressão desse material, que suporta de menos 39 a 260 graus, é 108 megapascal, que corresponde a 1101,29 kgr por centímetro quadrado. Então, qualquer PMTA que um projetista estime dentro dessa curva de temperatura de menos 39 a 260 graus, que é a temperatura do vapor lá dentro da câmara de vapor, está estável. Então, essa caldeira pode trabalhar dentro de uma operação normal, porque quando se calcular a PMTA para essa caldeira, vai atender prontamente, porque nessa faixa e nesse status de tensão admissível por temperatura,
quando calcular a PMTA, vai dar uma PMTA aonde ela vai estar sempre estável, desde que a caldeira não ultrapasse a temperatura para a qual está produzindo o vapor. Então, até 260 graus, tudo ok. A caldeira que for projetada, a sua PMTA dentro da curva até 260 graus, atende prontamente. A caldeira vai trabalhar dentro de uma operação normal e não vai sofrer superaquecimento. Agora, se essa caldeira ultrapassar a temperatura de 260 graus, ela entra em superaquecimento. E os senhores observem que a partir de 260 graus a 475 graus centígrados, houve uma queda muito grande, tá certo? Da tensão admissível. Então, é interessante e vital que no cálculo da PMTA da caldeira se observe se ela está trabalhando dentro da curva de temperatura constante. Porque vocês já perceberam que qualquer caldeira que tenha uma PMTA e que trabalhe até 260 graus, dentro desse status aqui, ela vai trabalhar normal. Agora, se essa caldeira que foi projetada dentro dessa faixa, por motivos que os senhores já sabem, a caldeira entra em sobreaquecimento, já sabe que quando o nível da água entra em nível crítico, a camada que estava sobre os tubos, que foi motivo de explicação da arte anterior, descobre esses tubos, essa temperatura interna cresce muito. Então, nessa hora, se pode ultrapassar com certeza 260 graus centígrados. A partir daí, você não vai mais ter a pressão PMTA de projeto, porque a tensão admissível caiu. Então eu deixei agora para mostrar essa fórmula do cálculo da PMTA. Esse S é exatamente a tensão admissível. Esse é uma constante, um percentual em função que se coloca para um vaso, nesse caso de formato cilíndrico, que a gente vai adotar esse valor percentual no cálculo. Esse T é a espessura da chapa. Esse R é o raio do costado. E esse 0,6T é um percentual que faz parte do cálculo, 0,6T relacionado com o cálculo da PMTA. Mas é interessante que os senhores observem a posição do S. Então, o S que representa aqui tensão admissível, ele está no numerador. Então, 108 era até 260 graus. Perfeito. Estava dando um cálculo da PMTA até 260 graus e qualquer PMTA calculada
nessa curva de temperatura 260 graus, a caldeira vai trabalhar dentro da operação normal. Agora, qualquer caldeira que esteja projetada dentro dessa faixa de tensão admissível e temperatura, qualquer PMTA aqui atende. Agora, se ultrapassar a 260 graus, a partir daí a tensão admissível não vai ser a mesma. Caiu abruptamente. Então, se eu for calcular agora para essa situação aqui, eu vou pegar 758 e colocar aqui no lugar do S. Então, a PMTA aqui vai dar muito baixa. Quer dizer, não atende mais a curva de projeto que era para uma tensão admissível até 108 megapascal e uma temperatura de 260 graus centígrados. Então, como eu estou pegando lá na frente, quando fizer o cálculo da nova PMTA com a chapa fragilizada, vai dar muito baixo com relação à pressão a PMTA de projeto. Então, nessa região aqui do comportamento da chapa, a caldeira está em superaquecimento. Então, essa pressão interna agora, com essas características da chapa fragilizada, pode superar a resistência do material, que não é mais a mesma da PMTA de projeto. Então, a caldeira, trabalhando, não atendendo a PMTA, e em superaquecimento, senhores, pode sim explodir. Então, está esclarecido de forma detalhada aonde a caldeira pode trabalhar de forma a atender a PMTA e a temperatura de projeto, desde que esteja dentro dessa faixa da tensão admissível de 108 megapascal, que corresponde a 1101,29 kgr por centímetro quadrado, até a temperatura de 260 graus centígrados. Então, qualquer caldeira projetada com a PMTA aqui dentro vai funcionar normal. Agora, se essa caldeira que foi projetada dentro desse status aqui passar de 260 graus, a tensão admissível cai abruptamente. Consequentemente, como essa tensão admissível vai entrar no projeto, no cálculo, o S vai ser agora 460,91 kg por centímetro quadrado, vai dar um valor muito menor do que quando se coloca aqui no lugar do S, 1101,29 kgr por centímetro quadrado. Então está esclarecido que a caldeira não pode trabalhar em superaquecimento, porque a chapa fica fragilizada pelo aquecimento e a pressão interna que existe ainda no interior da caldeira pode superar a resistência desse material e explodir. Então é necessário que os projetistas, os engenheiros mecânicos, os engenheiros de segurança do trabalho, os técnicos de segurança tenham essa consciência. E principalmente o dono da caldeira, o proprietário, tem que ser informado, porque ele é o responsável por tudo. Está em jogo a integridade física do trabalhador. O primeiro é o operador, que está próximo à caldeira.
vem as proximidades, onde tem muita gente trabalhando, vem a máquina que pode ser danificada, o processo industrial pode parar por muito tempo e ainda pode envolver com o meio ambiente. Então está esclarecido, fica patente que a caldeira tem que trabalhar dentro de uma faixa de tensão admissível e uma temperatura aonde a PMTA da caldeira atende e a caldeira opera normalmente. Se aquecer, se ultrapassar a curva de temperatura estável, então essa pressão, essa tensão admissível cai muito e a PMTA que for calculada nessa faixa não é mais igual à de projeto. Nessa hora a pressão interna supera a resistência desse material e a caldeira vai explodir. Está claro? Acredito que não paire mais dúvida sobre essa situação, essa questão.